Olá, queridos, que esse vídeo os encontre maravilhosos, saudáveis, com os olhos e os ouvidos espirituais abertos, que essa palavra venha entrar nos nossos corações e gerar frutos. É a minha oração para todos nós nesse dia. Eu trouxe uma reflexão muito poderosa, muito mesmo, especialíssima essa reflexão, que diz o seguinte: todo reino dividido internamente está condenado à ruína, e toda família dividida contra si mesma está fadada à destruição. Que forte isso, né? Jesus ensina sobre unidade, que unidade é muito mais forte que união. E eu usava algo para ministrar meu coração sobre isso, eu vou compartilhar com vocês. Era sobre batatas. As batatas agrupadas era união. Agora, purê de batatas era unidade. Se mistura a ponto de não conseguir separar. Unidade. Mas eu quero chamar a atenção para famílias. Que as famílias, quando divididas contra si mesmas, são destruídas. Olha esse ensino de Jesus para nós. Quando o pai pensa de uma maneira, a mãe pensa de outros filhos e os pais não se conhecem, apenas residem no mesmo lugar. E isso os destruiu, ainda que agrupados, ainda que em união, mas não tem unidade. Cada um fala uma língua diferente da outra. A mulher, ela não respeita o marido não ama a mulher, os filhos não respeitam os pais, não honram seus pais. Isso é destruição. E isso é profundamente lamentável, porque esta família dividida e destruída apenas tem relacionamentos por necessidade. Ou seja, a mãe prepara o alimento porque precisam comer, o pai trabalha porque precisa da provisão e os filhos estão ali. Não é esse o propósito de Deus para a vida dos seus filhos, em absoluto. É importante que a gente preste atenção no que está acontecendo dentro do nosso lar. Será que eu respeito meu marido, como diz a palavra de Deus? Será que meu marido me ama, como diz a palavra de Deus? Será que os nossos filhos nos honram, como diz a palavra de Deus? É importante que todos nós façamos essa pergunta para nós mesmos. Nós estamos vivendo união ou unidade? Estamos divididos? Estamos cumprindo com as palavras de Deus na nossa vida? Nada vale neste mundo o fracasso de uma família. Nada. Ainda que hoje, de repente eu ou você não esteja no patamar ideal, não esteja no padrão divino ideal, não vamos desistir de perseguir isso, ainda que em oração. Ainda que apenas nós tenhamos a oração para que isso aconteça. E por que eu digo isso? Porque às vezes a destruição é tamanha que não exista nada que eu possa fazer ou você fazer, ter uma atitude referente a isso para modificar esse quadro, a não ser a oração. Então não vamos desistir disso. E eu garanto para vocês que nunca foi desejo do pai os pais se divorciarem. Nunca foi. Os filhos desonrarem os seus pais. Nunca foi. Os pais causarem ira nos seus filhos? Nunca foi. Nunca foi. É necessário que a gente diga um basta e a gente não ore apenas por nossa família, mas a gente venha orar pela família do mundo, por todos, ainda que a gente não conheça. Mas, queridos irmãos, há casos em que o divórcio acontece. No meu caso, isso aconteceu. No meu caso, isso é uma verdade. Mas o Senhor maravilhoso, meu Pai querido,
me perdoou e me concedeu um marido maravilhoso, segundo o coração dele. E eu sou muito grata a isso e estou falando para você que de repente passou por situação semelhante à minha. E eu digo, ok, tudo bem, nós não tínhamos esse conhecimento antes, o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele perdoa, mas vamos lutar mesmo assim pelas famílias, vamos lutar pelos filhos de todos em unidade. E hoje eu quero falar com você que de repente esteja passando por uma situação muito delicada no seu casamento. Não desista. Não desista dele. Peleja em oração. Peleja, não desista. Se fortaleça em Deus. Peça estratégias ao Senhor para que Ele venha e resolva a situação, para que Ele venha e restaure o casamento. Por favor, não desista. Siga em frente. Você que agora está tendo esse conhecimento, por favor, levante uma bandeira de favor ao casamento e lute por ele. Mas de repente você deve estar pensando assim, Fabiana, você não conhece a minha história, você não sabe o quanto eu sofri, o quanto me faz mal o meu cônjuge, o quanto ele me humilha, o quanto ele faz coisas terríveis, ele me bota para baixo, o meu cônjuge diz coisas ruins, mas eu digo, ei, nosso Pai é soberano e Ele atende o clamor de um filho e Ele vem nos munir de estratégias e sabedoria para que a gente vença esta etapa. Eu digo, recorra ao Senhor, porque Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza, Ele é nosso socorro sempre presente na tribulação. Ei, mas eu quero dizer algo para você sobre isso também. Tenha o coração certo a orar. Peça para o Senhor fazer em você, assim como eu pedi para fazer em mim. Faz em mim, Pai. Me transforma na mulher que o Senhor fez, na mulher que já existe na eternidade. Porque a mudança que eu tanto desejo tem que começar em mim. Tenha o coração certo a orar ao Pai. Tenha o coração segundo o coração dele. E venhamos todos a nos assemelhar ao caráter de Cristo. E essa palavra sempre ministra o meu coração e sempre me empurra para decidir ser aquilo que o Pai deseja que eu seja. Uma esposa que respeita o seu marido, que honra o seu marido, que entende que ele é o cabeça. O meu marido, ele é o meu amigo, ele é o meu pastor, ele ora por mim e ele que me autoriza a fazer as coisas, porque eu entendo a autoridade dele sobre a minha vida. E isso não significa que eu sou inferior a ele, não. Significa que eu o reconheço assim como Deus deseja que eu venha reconhecê-lo. E isso traz para mim proteção. Traz para mim alegria, plenitude. Ah, Fabiana, como assim ele te autoriza? Gente, eu estou falando no plano, no aspecto espiritual. É isso. Porque ainda que eu reconheça como autoridade na minha vida, ele não é mais que eu. Mas cada um está no seu devido papel. Cada um está desempenhando aquilo que o Senhor escreveu para a gente fazer. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É uma delícia obedecer ao Senhor. É uma delícia. Tudo vai fluindo. Claro que vem as tribulações, obviamente, a gente entende isso. Mas o Pai protege. O Pai cuida. Como eu disse que essa palavra ministra muito e me impulsiona a decidir sempre fazer isso, porque a decisão tem que ser diária. Eu oro para que venha também ministrar o seu coração, que venha fazer, organizar as coisas, organizar os pensamentos, organizar as situações,
na vida de cada um que vê esse vídeo. E ministrando seu coração, multiplica essa palavra, para que a gente venha entender essa vontade de Deus para nossas vidas. Ainda que haja modernidade, que haja tudo, mas Deus continua o mesmo. Ele não muda, Ele é imutável. Que segurança é essa, hein? Queridos, um beijo no coração de vocês.